Eu estava com a tela do banco aberta quando descobri que meu marido ia usar o meu dinheiro para comprar um apartamento com outra mulher. 14 anos de casamento, 180 mil reais guardados, uma conta conjunta e uma mensagem que ele achou que eu nunca ia ver. Vou tirar o dinheiro da reserva antes que ela perceba. Ele só esqueceu de uma coisa. A senha da conta era minha. A reserva era quase toda minha. E eu não chorei. Eu contei. Meu nome é Marina. Tenho 41 anos e as mãos de quem trabalha nelas todos os dias. Unhas curtas, sem esmalte, uma cicatriz fina no polegar direito de um bisturi que escorregou na faculdade. Sou fisioterapeuta esportiva. Trabalho com atletas amadores, corredores de fim de semana, gente que machuca o joelho tentando provar alguma coisa para si mesma. Isso eu entendo bem. Não sou de chorar em público. Não sou de discurso. Quando alguma coisa dói de verdade, eu fico quieta. E as pessoas confundem meu silêncio com resistência. Não é resistência. É cálculo. Eu sempre soube contar até 10 antes de decidir qualquer coisa que não pudesse desfazer depois. Moro em Porto Alegre desde que nasci. Não sou perfeita. Sou obcecada por controle, guardo mágoa fria por anos e demorei 14 anos para admitir que sabia no fundo que alguma coisa estava errada desde o sexto. Foi com o dinheiro da minha rescisão, 35 mil reais, guardados durante anos de plantão em hospital, que abri meu consultório sozinha há 8 anos. Diego, meu marido, achou um risco na época. Você vai perder tudo, ele disse rindo, do jeito que ele ri quando não acredita em mim, mas também não quer brigar. Eu não perdi. Em 8 anos, construí uma carteira de 340 pacientes, um por um, indicação por indicação, sem investir R$1 em anúncio. Nos primeiros 6 anos de casamento, fui eu que paguei metade do financiamento do apartamento, 1.800 por mês, direto da minha conta, enquanto Diego organizava a vida profissional dele, que é como ele chama os 2 anos em que ficou entre empregos. Fiz minha pós-graduação em fisioterapia esportiva à noite, depois do expediente, durante 2 anos, enquanto ele assistia futebol na sala. E há 3 anos, vendi meu carro antigo, um Corolla que era só meu, herdado do meu pai, e pus os 40 mil reais numa reserva que chamávamos de Reserva do Casal. Nosso projeto, dizíamos, nossa segurança. Há 2 anos, quando minha mãe precisou de uma cirurgia não coberta totalmente pelo plano de saúde dela, fui eu quem cobriu a diferença. 12 mil reais, parcelados em 8 vezes, sem falar nada para ninguém da família além de Cristina, porque não queria que virasse assunto de reunião de família. Diego nem sabia o valor exato até eu mencionar, meses depois de passagem. Não tivemos filhos. Foi decisão dos 2 no início. Depois virou decisão só minha, porque em algum momento eu parei de querer construir futuro com alguém que só sabia falar do presente dele. Conheci Diego há 17 anos, num curso de extensão sobre biomecânica esportiva que ele fazia por curiosidade, sem nenhuma relação com a engenharia civil dele. Ele era engraçado naquela época, do jeito que engraçado é fácil de confundir com generoso. Namoramos 3 anos, casamos, e nos primeiros tempos ele realmente parecia orgulhoso de mim. Contava para os amigos que a esposa dele tinha coragem de largar o hospital para abrir negócio próprio. Contava com um brilho que hoje eu reconheço, com a distância, como o brilho de quem gosta de se associar ao sucesso de alguém sem precisar sustentar esse sucesso junto. Foi mudando devagar. Primeiro veio o comentário de brincadeira sobre eu trabalhar demais. Depois veio a comparação, sempre em tom de elogio disfarçado, com esposas de amigos que sabiam parar para viver. Eu ouvia e ria também, porque não tinha ainda vocabulário para nomear aquilo como o que era. Uma erosão lenta, feita de frases pequenas, do tipo que ninguém grava, ninguém processa, ninguém usa como prova em lugar nenhum. Não era a primeira vez, penso agora, olhando para trás com os olhos que só a distância dá. Há uns 5 anos, Diego tinha ficado meses muito próximo de uma amiga de trabalho chamada Patrícia. Não a minha Patrícia, uma homônima que hoje acho quase engraçado de tão irônico. E na época eu tinha sentido um desconforto parecido, uma pontada de ciúme que ele classificou,
rindo como insegurança boba. Não aconteceu nada daquela vez, ou pelo menos nunca descobri que tivesse acontecido. Mas hoje entendo que aquilo não foi um episódio isolado, foi um ensaio. Diego tinha, dentro dele, um padrão de buscar admiração fora de casa sempre que a vida dentro de casa ficava previsível demais para o gosto dele. E eu, sem saber nomear isso na época, só ficava mais quieta, mais controlada, tentando compensar uma insegurança que nunca era de fato minha. O apartamento onde morávamos ficava no bairro Moinhos de Vento, comprado no 6º ano de casamento, com financiamento de 20 anos, um dos bairros mais bonitos e também mais caros de Porto Alegre, cheio de árvores antigas e prédios com fachada de tijolo à vista que sempre me lembravam, sem eu saber explicar porquê, alguma segurança que eu não sentia mais dentro do próprio casamento. Eu escolhi os móveis, eu escolhi a cor das paredes. Diego escolhia principalmente os fins de semana. Futebol no sofá, churrasco com os amigos da obra, cerveja gelada que ele mesmo buscava para não incomodar a esposa que trabalhava tanto. Era um bom marido, em muitos sentidos práticos. Isso é o que mais dói em histórias como a minha. Não existe vilão de filme com risada maligna. Existe um homem gentil que, aos poucos, decide que merece mais do que já tem e vai atrás disso sem coragem de terminar o que já tinha primeiro antes de começar outra coisa. Lembro do dia do nosso casamento com uma clareza que hoje dói de um jeito diferente. Foi num salão pequeno em Porto Alegre, com 120 convidados, uma banda de forró que meu pai insistiu em contratar porque era o que ele e minha mãe dançavam desde jovens. Diego chorou durante os votos. Foi a única vez, em 14 anos, que eu vi ele chorar de emoção e não de arrependimento. Ele disse na frente de todo mundo que eu era a pessoa mais determinada que ele já conheceu e que passaria a vida tentando merecer essa determinação. Eu acreditei em cada palavra. Ainda acredito que ele acreditava. Naquele dia. O problema nunca foi a mentira do início. Foi a verdade que ele parou de sustentar, aos poucos, sem nunca ter coragem de admitir isso em voz alta. Nem para mim, nem para ele mesmo. Começou pequeno, do jeito que essas coisas sempre começam. Diego, engenheiro civil, trabalha numa construtora grande, dessas que erguem prédio novo em cada esquina de bairro nobre. Havia uns 8 meses, ele tinha começado a mencionar uma colega nova com uma frequência que eu não registrei como estranha na hora. Júlia isso, Júlia aquilo. Júlia tinha uma ideia genial para resolver um problema de obra. Júlia era leve, ele dizia. Ela sabe aproveitar a vida, sabe? Eu ouvia e balançava a cabeça porque não tinha motivo nenhum ainda para desconfiar de uma frase solta no jantar. Ele também começou a malhar de novo, depois de anos parado. Comprou roupa nova, um perfume diferente do que usava há 10 anos, um relógio inteligente que ficava vibrando à mesa com notificações que ele sempre olhava de esguelha, virando a tela para o outro lado. Eu, na época, achei bonito. Achei que meu marido estava, enfim, cuidando de si mesmo, depois de anos de sedentarismo e reclamação. Cheguei a elogiar. Cheguei a dizer, orgulhosa, para as minhas amigas, que Diego tinha voltado a se cuidar. A ironia disso me visita hoje em momentos aleatórios do dia, como uma onda de náusea que passa rápido, mas sempre volta. Não desconfiei de nada. Só achei bonito ver ele se cuidando de novo. Uma noite, eu estava do lado dele no sofá, olhando o celular por cima do ombro sem intenção nenhuma, quando ele passou o dedo rápido demais numa foto de confraternização da obra. Mulheres e homens de capacete, sorrindo, taça de chope na mão. Ele voltou uma foto atrás, sem perceber que eu tinha visto, e comentou, como quem só puxa assunto qualquer. Essa é a Júlia, a que eu te falei. Ela tem uma energia diferente, sabe? Todo mundo gosta dela. Eu olhei a foto por 2 segundos. Uma mulher bonita, descontraída, rindo de boca aberta para a câmera, e disse só, que legal, porque não tinha, ainda, nenhum motivo para sentir o que senti. Uma pontada pequena e incômoda, baixa no estômago, que na hora chamei de bobagem, e hoje reconheço como o primeiro aviso de verdade que o corpo me deu.
2 semanas depois, encontrei uma reserva de hotel no e-mail compartilhado que usávamos para pontos de milhagem. 2 dias, num resort na Serra, marcado num fim de semana em que ele me disse que ia para um congresso de obras em Caxias do Sul. Perguntei. Ele explicou rápido demais, com detalhes demais. Reunião de fornecedores. O hotel do congresso lotou. Tiveram que realocar todo mundo. Foi ele quem resolveu porque é bom nessas coisas. Eu quis acreditar. Quis com uma vontade que hoje me dá uma vergonha física. Naquele fim de semana, fiquei em casa sozinha e aproveitei para organizar o consultório. Atualizei prontuários, revisei a agenda do mês seguinte, liguei para minha irmã, Cristina, que mora em Caxias do Sul de verdade e nunca ouviu falar de congresso nenhum de construtora acontecendo lá naquele fim de semana. Não perguntei mais nada a ela na hora. Só guardei a informação, do jeito que guardo tudo que ainda não sei o que fazer. Eu engoli essa explicação sem mastigar. O terceiro sinal não foi uma frase. Foi um som. Eu estava no corredor, ele achava que eu tinha saído para correr. Mas eu tinha voltado mais cedo por causa de chuva. A porta do escritório estava encostada e a voz dele estava baixa, do jeito que voz de gente fica quando não quer ser ouvida por dentro da própria casa. Meu bem, ele disse, uma vez só. Baixinho. E depois, mais alto, forçadamente casual, quando percebeu meus passos no corredor. Tá, então me manda o orçamento revisado. Falamos amanhã na obra. Eu fiquei parada olhando para a porta fechada por talvez 10 segundos. Contei. É o que eu faço. Daquela vez, eu não engoli. Eu anotei. Naqueles dias entre o som atrás da porta e a decisão de investigar de verdade, continuei atendendo pacientes normalmente. Isso é uma coisa estranha sobre viver uma crise silenciosa. O mundo ao redor não para. Atendi o Sr. Anselmo, 72 anos, recuperando de uma cirurgia de quadril, que me contava toda semana histórias da esposa dele, morta há 3 anos, com uma ternura que me fazia questionar, internamente, se algum dia alguém falaria de mim daquele jeito. Atendi a Bruna, corredora amadora de 29 anos, com uma lesão no tendão que eu conhecia de cor, e que me perguntou numa sessão se eu estava bem, porque hoje sua mão está mais pesada que o normal, dona Marina. Eu disse que sim, que só tinha dormido mal. Ela acreditou. Todo mundo acredita quando você tem prática de décadas fingindo estabilidade. Atendi também, naquela mesma semana, uma paciente nova, Regina, 53 anos, que tinha acabado de se divorciar depois de 25 anos de casamento e vinha fazer fisioterapia numa hérnia de disco que ela dizia ter aparecido bem na época em que decidi que já bastava. Regina falava da separação com uma leveza que me impressionou. Quase inveja boa. O corpo guarda o que a gente não deixa a boca falar. Ela me disse numa sessão, sem saber nada da minha vida, só comentando sobre a própria dor nas costas. Guardei essa frase também, junto com a do Sr. Anselmo, como quem guarda ferramentas que ainda não sabe exatamente quando vai precisar usar. Foi tratando o corpo dos outros, hora após hora, que percebi uma coisa sobre mim mesma. Eu sabia exatamente como reconhecer um padrão de compensação num joelho machucado. O jeito que o corpo aprende a desviar a dor para outro lugar, fingindo que está tudo bem, até que o desvio quebra outra coisa. Eu estava fazendo isso comigo mesma havia meses, desviando a dor do casamento para outro lugar qualquer, fingindo que estava tudo bem, até que o corpo, ou, nesse caso, a mão fria segurando um notebook, ia me obrigar a parar de desviar. A senha da conta conjunta era o aniversário dele. Eu escolhi assim, de propósito, 14 anos atrás, porque queria que ele sentisse que aquele dinheiro também era um jeito de cuidar dele. Só que 2 dias depois do som atrás da porta, entrando na conta para conferir uma fatura, vi uma movimentação que não reconheci. Uma transferência de R$3.000 para uma conta que eu não sabia de quem era, com a descrição Sinal Reserva. Sinal de quê? Eu ainda não sabia. Mas o corpo sabe antes da cabeça, e o meu já tinha decidido que ia descobrir. Se você está aqui e ainda não é inscrita, o botão está bem aqui embaixo. Tem muito mais histórias como essa esperando por você. Aperta agora e volta pra gente.
Fui atrás daquela palavra. Sinal. Como quem puxa um fio solto de um casaco, sabendo que o casaco inteiro pode desmanchar. Levei uma semana. Fingi normalidade em casa. O que para mim nunca foi difícil, porque sempre fui boa em ficar quieta quando as coisas doem. Preparei o jantar todos os dias daquela semana. Passei roupa. Perguntei sobre a obra dele com interesse genuíno, porque eu ainda amava aquele homem, mesmo desconfiando dele, e isso é uma coisa que ninguém te explica sobre traição. Ela não apaga o amor de uma vez. Ela corrói devagar, por baixo, enquanto o amor continua ali em cima, funcionando, fazendo café de manhã. Liguei para Cristina numa noite daquela semana, com a desculpa de perguntar sobre a receita de torta de limão da nossa mãe, e no meio da ligação, sem planejar, contei sobre o congresso que não existiu em Caxias do Sul. Ela ficou em silêncio por um segundo que, entre irmãs, já diz quase tudo. E depois falou com cuidado. Marina, eu não vou te dizer o que pensar, mas se fosse comigo, eu ia querer saber com certeza antes de decidir alguma coisa. Foi o empurrão que faltava. Não para terminar o casamento, ainda não naquele ponto, mas para parar de fingir, pelo menos comigo mesma, que eu não tinha notado nada. Comecei devagar, com o que tinha ao alcance. Revisei 3 meses de extrato da conta conjunta, linha por linha, num domingo em que Diego foi jogar futebol com os amigos da obra. Encontrei 2 transferências pequenas, de R$ 200 e R$ 300, com a mesma descrição vaga. Sinal, reserva. Isoladas, pareciam nada. Uma taxa, um erro de sistema, um boleto esquecido. Juntas, formavam um padrão, e eu, que passo o dia inteiro lendo padrões de movimento em corpos machucados para saber onde exatamente dói antes que o paciente consiga dizer com palavras, reconheço o padrão até em número de extrato bancário. Também reparei que o celular dele, que sempre ficou virado para cima, em cima da mesa, sem senha nem segredo nenhum entre nós, em 14 anos, agora ficava virado para baixo, do lado da cama dele, sempre. Não toquei. Não fiz nada que pudesse ser chamado de invasão. Só observei, com a paciência de quem sabe que informação demais, cedo demais, sem prova sólida, só serve para avisar o outro lado que você já sabe. E eu não queria avisar nada ainda. Numa dessas noites, ele chegou depois das 21 horas, coisa incomum mesmo para os padrões dele, e me contou, jantando sozinho enquanto eu já tinha comido, uma história longa sobre um problema estrutural que só a Júlia conseguiu resolver. Ele contava com um entusiasmo que eu não via fazia tempo em relação ao próprio trabalho, os olhos brilhando, as mãos gesticulando no ar para desenhar a solução que os dois tinham encontrado juntos. Eu ouvi tudo, fiz as perguntas certas e só depois, sozinha no banho, é que percebi. Fazia meses que ele não contava nenhuma história com aquele brilho sobre nada que envolvesse a gente dois. Também comecei discretamente a cruzar os horários que ele me dava com a realidade prática das coisas. Ele dizia que uma obra em Canoas ia até tarde, umas 21 horas. Eu sabia, por conversas antigas, que obra nenhuma funciona depois das 18 horas naquela época do ano, por questão de segurança e luz natural. Ele dizia que tinha reunião de fornecedor do outro lado da cidade, mas o carro voltava sempre com o mesmo nível de combustível de quando saiu, quilometragem quase idêntica. Pequenos detalhes, nenhum deles prova de nada sozinho, mas juntos formando o mesmo padrão de sempre. Alguém tentando cobrir um rastro que não tinha certeza se alguém estava seguindo. Encontrei tudo numa terça-feira, às 22 horas, enquanto Diego estava na academia. Outra rotina nova dos últimos meses. O notebook dele tinha ficado aberto na mesa da cozinha, numa aba de e-mail que ele esqueceu de fechar. Não fui procurar. Estava ali, na minha frente, como se o próprio destino tivesse decidido que já bastava de eu fingir não ver. A mão direita ficou fria primeiro. Coloquei ela no colo, como se precisasse aquecê-la, enquanto lia. Diego e Júlia tinham assinado, na semana anterior, uma pré-reserva para um apartamento novo, num bairro que eu nunca tinha pisado com ele. No corpo do e-mail, uma frase de Júlia.
Amor, e o dinheiro da entrada já resolveu? E a resposta dele, mandada às 9 da noite de uma terça qualquer, enquanto eu estava na sala assistindo televisão a 3 metros de distância. Vou tirar o dinheiro da reserva antes que ela perceba. É nosso mesmo, ela nem sabe usar aquilo direito. Antes daquele e-mail, tinha outros 3 na mesma conversa, com datas espalhadas ao longo de 2 meses. Num deles, Júlia mandava foto de uma planta de arquitetura do apartamento, com a legenda Nosso Cantinho. Noutro, Diego respondia com um coração e a frase: só mais uns meses até resolvermos a parte financeira, aí é só mudar. Numa terceira mensagem, mais antiga, de 7 semanas atrás, ele escrevia algo que doeu mais do que tudo o resto. Ela não vai perceber. Ela vive no consultório dela, no mundo dela. Não é como você, que entende as coisas de verdade. A frase, você nunca vai ser como ela, tinha saído da boca dele 3 dias antes de eu encontrar aquele e-mail. Numa discussão boba sobre eu ter recusado ir numa confraternização da construtora porque tinha paciente marcado. A Júlia nunca perderia uma chance dessas, ele disse irritado. Ela sabe equilibrar trabalho e vida, sabe aproveitar. Você nunca vai ser como ela. Na hora, engoli aquilo como mais um comentário injusto de um dia ruim. Só depois, lendo o e-mail, entendi que não era comparação qualquer. Era ele já ensaiando, em voz alta, dentro de casa, a substituição que estava planejando em segredo. Não é como você. Eu li essa frase 4 vezes, cada vez mais devagar, tentando entender como 14 anos de vida junto tinham se transformado nisso. Um homem que me descrevia para outra mulher como alguém distante, ausente da própria casa, quando na verdade era ele quem tinha começado, sem que eu percebesse a tempo, a viver uma vida paralela debaixo do mesmo teto, dormindo do meu lado toda noite como se nada estivesse acontecendo, comendo o risoto que eu fazia toda terça, como se aquele gesto ainda significasse para ele o mesmo que significava para mim. Mais tarde, juntando pedaços de informação pública, perfil de rede social, site da construtora, uma foto de confraternização de fim de ano que eu nunca tinha reparado direito. Entendi um pouco de quem era Júlia. 33 anos, arquiteta júnior, recém-separada havia 1 ano, sem filhos, com um jeito de postar fotos de viagem e taça de vinho que, imagino, representava exatamente o tipo de leveza que Diego dizia sentir falta em mim. Não senti raiva dela, curiosamente. Ou pelo menos, não senti só raiva dela. Senti uma pena estranha e distante, porque ela também estava sendo usada como personagem de um roteiro que Diego escrevia sozinho, sem contar a ela, imagino, boa parte da verdade sobre a reserva do casal que ele prometia usar como entrada do apartamento dos dois. Cheguei a imaginar, numa das noites mais difíceis daquela semana, como seria se eu mandasse uma mensagem para ela, contando tudo, sobre a reserva, sobre os 14 anos, sobre a frase que ele tinha dito sobre nunca eu ser como ela. Cheguei a escrever o texto no rascunho do celular, 3 vezes, e apaguei as 3. Não porque quisesse proteger Diego, mas porque entendi, com aquela clareza fria que sempre me visita nos momentos certos, que aquilo não era problema meu para resolver. Júlia ia descobrir sozinha, do jeito que descobrimos todos nós, mais cedo ou mais tarde, o tipo de homem que promete recomeço sem nunca ter terminado de verdade o capítulo anterior. Fechei o notebook devagar, sem barulho, como se pudesse acordar alguém dormindo. Fui até a pia e lavei um copo que já estava limpo. Sequei as mãos no pano de prato que ficava sempre pendurado na alça do forno, o mesmo lugar há 14 anos, e olhei para a própria mão por um instante, ainda fria, ainda estranha, como se pertencesse a outra pessoa. Depois fui preparar o jantar, porque era terça e terça sempre foi dia de risoto na nossa casa, 14 anos fazendo risoto às terças, e eu não ia deixar que ele soubesse, ainda, que eu tinha visto. Enquanto mexia o arroz na panela, devagar, do jeito que risoto exige, uma parte de mim ainda tentava encontrar uma versão dos fatos onde aquilo tudo fosse menos grave do que parecia. Talvez fosse só um flerte bobo, talvez o e-mail fosse mais antigo do que a data mostrava. Fiz esse exercício de negação por talvez 5 minutos inteiros, mexendo o arroz,
até que a parte de mim que sempre soube contar até 10 antes de decidir qualquer coisa irreversível, assumiu o controle de novo e disse, com uma clareza quase física: não tem versão boa para isso. Só tem o que fazer a seguir. Nos 2 dias entre a noite do notebook aberto e a ligação que fiz para Patrícia, continuei trabalhando, porque 340 pacientes não param de precisar de mim só porque minha vida pessoal desabou. Atendi o Sr. Anselmo de novo, e dessa vez fui eu quem quase chorou durante a sessão, ouvindo ele contar como cuidou da esposa doente por 6 anos, sem nunca reclamar uma vez. Amor de verdade não é o que a gente sente quando está fácil, ele me disse, sem saber nada do que estava acontecendo comigo. É o que a gente escolhe fazer quando está difícil. Guardei essa frase. Ainda guardo. Na segunda noite, finalmente liguei para Patrícia, às 23h, depois de Diego já estar dormindo. Ela atendeu no segundo toque, como sempre atende quando é tarde da noite e o assunto é sério. Outra coisa que aprendemos uma com a outra desde a época da faculdade. Preciso de você, eu disse, só isso, e ela respondeu, amanhã de manhã, às 8, no meu escritório, sem perguntar mais nada. Amizade de mais de 20 anos funciona assim. Não precisa de explicação para saber quando é hora de aparecer. É nosso mesmo, ela nem sabe usar aquilo direito. Essa frase ficou girando dentro de mim como uma centrífuga por dias, porque não era raiva o que eu sentia primeiro. Era um tipo específico de humilhação, a de descobrir que alguém passou meses me achando burra enquanto eu simplesmente estava sendo paciente. No dia seguinte, indo mais fundo naquele e-mail, achei o anexo. O contrato preliminar do apartamento já estava assinado por Diego e Júlia, com uma cláusula de entrada de R$95 mil, quase o valor exato da nossa reserva, os 180 mil que eu tinha ajudado a construir com a venda do meu carro, com anos de plantão, com noites de pós-graduação. Ele tinha planejado sacar a metade e ainda deixar para mim justificar o resto. Foi nessa hora que parei de sentir dor e comecei a sentir clareza. E clareza, no meu caso, sempre veio acompanhada de uma lista. Fiz a lista na madrugada de quarta para quinta, sentada na mesa da cozinha com um caderno de espiral que uso para anotar evolução de pacientes difíceis. No topo da página, escrevi só uma pergunta. O que é meu? Comprova? Embaixo, comecei a puxar, na memória e depois nos extratos, cada real que eu já tinha colocado naquela reserva, cada real que Diego tinha colocado, cada real que sobrava de dúvida. Levei 3 noites para terminar, sempre depois que ele dormia, sempre com o volume do notebook baixo e a porta do quarto encostada. Descobri nessas 3 noites coisas que 14 anos de confiança tinham me impedido de perceber antes. Que Diego tinha reduzido a contribuição mensal dele na reserva havia 8 meses, exatamente quando Júlia começou a aparecer nas conversas de jantar. Sem me avisar, sem explicar, só diminuindo o valor da transferência automática de R$1.200 para R$300. E eu, ocupada demais com o consultório, nunca tinha conferido de perto. Que no mesmo período, os saques em espécie dele tinham triplicado. Que havia um cartão adicional, vinculado à conta dele, que eu nunca tinha visto, com limite próprio, aberto justamente na época em que ele recomeçou a se cuidar. Cada descoberta pequena ia se somando dentro de mim, não como uma explosão, mas como pedras colocadas devagar dentro de um bolso, leve no início, pesado demais para carregar depois de um tempo. Eu não chorei em nenhuma dessas 3 noites. Chorar, para mim, sempre foi um luxo que eu me permitia depois de resolver o problema, nunca antes. Na terceira madrugada, terminando a planilha, percebi também que Diego tinha, num certo domingo de 2 meses atrás, sacado R$2.000 em espécie da conta conjunta com a justificativa de material de obra que o fornecedor só aceita em dinheiro. Cruzando com a data, era exatamente o fim de semana do suposto congresso em Caxias do Sul, que nunca existiu. R$2.000 em dinheiro vivo, sem nota fiscal, sem rastro. O tipo de retirada que só faz sentido quando alguém não quer que o gasto apareça de forma clara em lugar nenhum,
O tipo de retirada que 14 anos atrás eu jamais teria imaginado meu próprio marido fazendo às escondidas de mim. Diego chegou da academia às 22h40, suado, de bom humor, contando uma piada sobre o personal trainer novo. A audiência espera que eu jogue o prato na parede, que eu grite o nome da Júlia, que eu chore pedindo explicação. Eu servi o risoto. Perguntei se ele queria parmesão. Ele disse que sim, com uma naturalidade que só existe em quem nunca imaginou ser descoberto. Eu ralei o queijo, sentei à mesa e conversamos sobre o orçamento de uma obra em Canoas, como fazíamos todas as terças-feiras da nossa vida. "Você tá bem?" ele perguntou. No meio do jantar, notando talvez algum resquício de tensão que eu não consegui esconder totalmente. "Tô só cansada", respondi, e não era mentira. 14 anos de casamento cansam, principalmente quando os últimos 8 meses deles foram vividos, do lado dele, com outra pessoa. Ele sorriu, satisfeito com a resposta simples, sem desconfiar de nada, e voltou a falar sobre o cronograma da obra, sobre um problema de fundação que tinham resolvido naquela tarde, sobre como o engenheiro júnior novo ainda tinha muito o que aprender. Eu ouvi tudo com atenção genuína, porque uma parte de mim, mesmo àquela altura, ainda queria entender quem era aquele homem que eu tinha escolhido 14 anos atrás. Ele foi dormir tranquilo, às 11 da noite, depois de escovar os dentes e comentar que amanhã tinha reunião cedo. Eu fiquei acordada até às 3 da manhã, na cozinha, com a luz apagada, olhando para o nada. Não porque estava destruída, mas porque estava construindo, peça por peça, o que vinha a seguir. A raiva que não vira grito, vira plano. E plano, no meu caso, sempre foi mais perigoso do que grito. Duda trabalha comigo desde que ela tinha 23 anos, logo depois de se formar em administração e não conseguir emprego na área. Ensinei ela a lidar com convênio, com paciente ansioso, com aquele tipo específico de gentileza que sustenta um consultório de saúde funcionando. Em 6 anos, ela nunca me viu chegar com os olhos daquele jeito. Na quinta-feira daquela semana, cheguei ao consultório mais cedo do que o costume, com os olhos fundos de quem dormiu 3 horas por 3 noites seguidas. Duda, minha recepcionista, há 6 anos, não perguntou nada. Ela é dessas pessoas que sabem ler o silêncio dos outros sem precisar de explicação. Fui atender o primeiro paciente e, quando voltei para o balcão, encontrei minha agenda da semana inteira reorganizada. Ela tinha remanejado sozinha 7 consultas para outros dias, sem me consultar, abrindo 3 tardes livres na minha semana. Do lado do computador, um post-it, com a letra redonda dela. "Só um café quando você quiser, sem pressa, sem pergunta." Ela não sabia de nada ainda, só tinha visto meu rosto, e aquele gesto pequeno, sem discurso nenhum, valeu mais do que qualquer abraço com palavras teria valido. Fiquei parada no balcão por 1 minuto inteiro, segurando aquele post-it, e foi a primeira vez, em toda aquela semana, que meus olhos encheram d'água de verdade. Não chorei. Segurei, como sempre seguro, mas senti, pela primeira vez desde a terça-feira do notebook aberto, que eu não estava completamente sozinha carregando aquilo. Duda nunca soube, até muito depois, o tamanho exato do que ela tinha aliviado naquela manhã. Ela só viu que a chefe precisava de espaço, e deu espaço, sem pedir satisfação, sem drama, sem exigir explicação nenhuma em troca. Mais tarde, naquele mesmo dia, entre uma consulta e outra, Duda deixou uma xícara de chá na minha mesa, sem dizer nada, e voltou para o balcão como se aquilo fosse parte normal do trabalho dela. Não era, nunca tinha sido. Mas naquele momento específico, era exatamente o tipo de cuidado que eu precisava, sem saber como pedir. Enquanto eu organizava documentos com minha advogada, Patrícia, amiga de faculdade, a única pessoa a quem eu tinha contado tudo até então, ela me perguntou uma coisa simples. "Marina, de quem é esse dinheiro na prática?" Fizemos as contas ali, na sala dela, com calculadora e extrato bancário aberto. Dos R$180 mil da reserva, 135 mil tinham origem rastreável direto de mim.
a venda do carro, o repasse de 2 bônus de plantão que nunca foram gastos e um resgate de previdência que eu tinha aberto sozinha aos 29 anos. Diego tinha contribuído com o resto, principalmente nos 2 primeiros anos, antes da fase entre empregos dele. Patrícia fechou o notebook e disse só uma frase. Então isso não é fuga, Marina. Isso é seu, com documento. A fuga é ele que está planejando, achando que você não ia perceber a tempo. Patrícia e eu nos conhecemos na graduação, ela em Direito, eu em Fisioterapia, dividindo o apartamento de estudante durante 2 anos em que sobrevivíamos de arroz com ovo e café requentado. Ela é a única pessoa que sabe, até hoje, de tudo o que aconteceu naquelas semanas, palavra por palavra. Quando cheguei no escritório dela naquela quinta-feira, com uma pasta cheia de extratos impressos e o print dos e-mails salvos em pendrive, ela me olhou por cima dos óculos e perguntou só: "Você já comeu hoje?" Eu disse que não. Ela mandou buscar 2 sanduíches antes de olhar qualquer papel, porque Patrícia sempre soube que gente que não come direito toma decisão ruim. E ela não ia deixar eu tomar nenhuma decisão importante com o estômago vazio. Passamos 4 horas juntas naquela tarde, linha por linha, ano por ano. Ela separou os valores em 3 colunas: origem comprovada minha, origem comprovada dele, origem mista ou indefinida. No fim, a matemática era simples e implacável. Dos R$180 mil, 135 mil vinham de mim. De forma rastreável e documentável, recibo de venda do carro, extrato de resgate de previdência, comprovante de 2 bônus de plantão hospitalar antigos, redirecionados direto para a reserva sem nunca passar pela conta corrente comum. Os 45 mil restantes vinham, majoritariamente, das contribuições de Diego nos 2 primeiros anos daquela reserva, antes de ele reduzir os aportes. Isso aqui, Patrícia disse, batendo o dedo na planilha impressa, não é uma decisão emocional, é uma correção contábil. Você não vai brigar com ele, você vai simplesmente pegar o que já era seu antes que ele consiga gastar com outra pessoa. Ela me explicou, com a paciência de quem já tinha visto dezenas de casos parecidos no escritório dela, que legalmente, como titular conjunta de uma conta com histórico documentado de aportes, eu tinha todo o direito de movimentar aquele valor sem precisar de autorização de mais ninguém. Isso não é o filme que você imaginou na sua cabeça, com o advogado de terno gritando em tribunal, ela disse, sorrindo pela primeira vez naquela tarde. É só matemática, Marina, chata, seca e completamente a seu favor. Antes de continuar, se essa história está te tocando, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso. E se você quer continuar sendo acolhida depois que esse vídeo terminar, o audiobook para mulheres que estão cansadas de ser fortes está no link da descrição. É uma experiência feita para ouvir à noite. Um capítulo antes de dormir. 30 capítulos que vão te acompanhar de volta para você mesma. O e-book também está disponível se preferir ler. Os 2 estão no link aqui embaixo. Levei 11 dias, desde a noite do notebook aberto até o dia em que finalmente agi. 11 dias de terças de risoto fingido, de perguntas sobre a obra em Canoas, de dormir do lado de um homem que já tinha assinado um contrato de vida nova com outra mulher usando o meu dinheiro como entrada. No 12º dia, uma sexta-feira, acordei antes das 6 da manhã, ainda escuro lá fora, e fiquei deitada por alguns minutos, olhando para o teto do quarto que eu tinha dividido com Diego durante praticamente toda a vida adulta. Ele dormia do meu lado, respirando devagar, sem imaginar que aquele seria, ainda que ele não soubesse, o último dia em que aquele dinheiro seria dos 2, em qualquer sentido. Levei ao banco toda a documentação que Patrícia tinha organizado. Comprovantes de origem dos valores, extratos dos últimos 5 anos, o print do e-mail, que eu tinha salvo em 3 lugares diferentes, porque aprendi, ainda que tarde, a nunca depender de um único backup de verdade. A gerente da agência, uma mulher de uns 50 anos chamada Rosana, me atendeu com uma calma profissional que eu agradeci internamente,
porque minhas mãos, apesar de toda a preparação, ainda tremiam um pouco enquanto eu organizava os papéis em cima da mesa dela. Como titular conjunta da conta, com documentação clara de origem majoritária dos recursos, resgatei R$ 135 mil e os transferi para uma conta só minha, aberta naquela mesma manhã, num banco diferente, onde eu nunca tinha tido conta antes. Mais uma camada de cuidado, sugerida pela própria Patrícia, para evitar qualquer confusão de acesso compartilhado. Deixei, de propósito, os 45 mil restantes, a parte que era dele, com documento, sem disputa nenhuma. Eu não queria o dinheiro dele. Eu só queria o meu de volta. Quando Rosana perguntou se eu tinha certeza do valor, olhei para a tela por alguns segundos antes de responder. R$ 135 mil. Não era vingança. Não era impulso. Não era raiva. Era cada plantão que eu fiz cansada, ainda estudante, pagando as próprias contas. Era cada noite de pós-graduação depois do expediente, enquanto ele assistia futebol na sala. Era cada mês, durante 6 anos, pagando metade de uma vida que ele já estava, em segredo, oferecendo para outra mulher. Respirei fundo e disse só: "Pode transferir." Saí do banco e fiquei sentada no carro por 20 minutos antes de conseguir dirigir. Não foi culpa. Foi o peso de 14 anos se reorganizando dentro do peito de uma vez só. Liguei o carro, finalmente, e antes de sair do estacionamento, mandei uma mensagem só para Patrícia. Feito. Ela respondeu em menos de 1 minuto. "Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço, e olha que eu processo gente que enfrenta multinacional todo santo dia." Sorri sozinha, no carro, pela primeira vez em quase 2 semanas. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Aquela tarde, sentada no carro no estacionamento do banco, pensei nos R$ 35 mil da minha rescisão que abriram meu consultório 8 anos atrás. Pensei nas 340 fichas de pacientes que eu tinha construído uma por uma. Pensei nas noites de pós-graduação enquanto ele assistia futebol. Pensei nos R$ 12 mil da cirurgia da minha mãe, que paguei sozinha sem pedir nada em troca. Pensei nos 6 anos de financiamento do apartamento, R$ 1.800 por mês, saindo direto da minha conta enquanto ele organizava a vida profissional dele. Todo aquele dinheiro que eu estava resgatando não era vingança. Era o fechamento de uma conta que, na verdade, sempre tinha sido só minha. Só que 14 anos de casamento me convenceram de dividir também aquilo que era meu por direito e por esforço. Saí de casa no domingo seguinte, sem drama, com 2 malas e uma caixa de livros. Fiquei 3 semanas na casa da minha irmã Cristina, dormindo no quarto de hóspedes, comendo o que ela cozinhava, chorando finalmente. Agora sim, com a decisão já tomada, o choro virou permitido. Deixei um bilhete curto na mesa da cozinha, ao lado da caneca de café dele. Sei do apartamento, sei da Júlia, sei do e-mail. Fiquei com o que é meu, com o documento. O resto você resolve com ela. Não esperei reação. Fui embora antes de ele voltar da obra. Aquelas 3 semanas na casa de Cristina foram, de um jeito estranho, um dos períodos mais importantes da minha vida adulta. Dormia no quarto de hóspedes, num colchão mais duro do que eu estava acostumada. Acordava com o barulho dos 2 filhos dela se arrumando para a escola e descia para a cozinha onde minha irmã já tinha feito café sem perguntar nada além do necessário, só deixando espaço para eu processar no meu próprio tempo. Chorei em 3 ocasiões diferentes naquelas semanas, uma vez vendo uma propaganda boba de margarina na televisão, uma vez sem motivo nenhum enquanto lavava a louça, e uma vez, a mais forte, numa noite em que Cristina simplesmente sentou do meu lado no sofá, sem falar nada, e segurou minha mão até eu parar de tremer. Quando finalmente contei para Cristina, na segunda noite na casa dela, a história inteira. Júlia, o apartamento, o e-mail, os R$ 135 mil. Ela ficou em silêncio por um bom tempo antes de falar. Eu sempre achei ele meio bonzinho demais em público, ela disse por fim, do tipo que precisa que todo mundo veja como ele é gente boa. Não foi maldade da parte dela. Foi só aquele tipo de observação que irmã guarda para si mesma durante anos, por educação,
até o momento em que já não faz mais sentido guardar. Foi Cristina quem me ajudou a procurar o apartamento perto do Parque Farroupilha. Foi ela quem me acompanhou na loja de móveis para escolher a cama nova. E foi ela quem, no dia da mudança, trouxe uma garrafa de vinho barato e brindou comigo, sentadas no chão da sala vazia, dizendo só: "Bem-vinda de volta a você mesma, mana." Naquela primeira noite no apartamento novo, sentada no chão porque os móveis ainda não tinham chegado, comi macarrão instantâneo de um pote de vidro porque nem prato eu tinha comprado ainda, e chorei de novo. Mas dessa vez foi um choro diferente dos anteriores, mais leve, quase parecido com alívio. Liguei para Cristina só para avisar que estava bem e ela perguntou se eu queria companhia. Eu disse que não, que pela primeira vez em 14 anos eu queria só sentir como era ficar completamente sozinha, sem medo nenhum daquele silêncio. Contei para minha mãe uma semana depois de sair de casa, sentadas na cozinha dela, o mesmo lugar onde ela tinha me ensinado a fazer risoto pela primeira vez, décadas atrás. Ela não fez drama nem discurso, só apertou minha mão por cima da mesa e disse: "Seu pai teria ficado orgulhoso de como você resolveu isso sozinha." Meu pai tinha morrido 4 anos antes, e ainda hoje, em momentos assim, sinto falta específica da opinião dele, sempre direta, sempre prática. Ele foi quem me ensinou, ainda adolescente, que dinheiro guardado é liberdade guardada. Uma frase boba de pai engenheiro aposentado que eu só entendi de verdade 14 anos depois, sentada numa agência bancária com uma pasta cheia de documentos. O processo de separação em si foi rápido, quase burocrático demais para 14 anos de vida junto. Patrícia cuidou de tudo com uma eficiência que só uma amiga de verdade consegue ter num momento desses, e Diego, sabendo que a documentação da minha parte da reserva era irrefutável, nunca contestou nada formalmente. Assinamos os papéis finais 4 meses depois daquele domingo, com as 2 malas, numa sala de cartório fria, sem olhar um para o outro por mais que o necessário. Diego me ligou 11 vezes naquele domingo. Não atendi nenhuma. Mandou uma mensagem às 9 da noite que eu guardei, mas nunca respondi. "Marina, isso não é o que parece. Vamos conversar." Não era hora de conversar. Já tinha passado da hora de conversar 8 meses atrás, quando ele começou a mencionar Júlia no jantar como quem testa terreno para ver se eu ia notar. Nas semanas seguintes, com a cabeça mais leve do que estava havia meses, comecei a procurar um ponto comercial para a 2ª unidade da clínica. Um projeto que, na verdade, eu já vinha adiando havia 2 anos, sempre esperando o momento certo, que Diego sempre encontrava um motivo para empurrar mais para frente. Usei os R$135 mil resgatados, mais um financiamento pequeno complementar, para abrir a unidade nova, num bairro em crescimento perto do mercado público, num sobrado reformado com fachada de tijolo aparente que me lembrava, de um jeito bom, o prédio onde ficava meu primeiro consultório, 8 anos atrás. Investi R$95 mil na reforma e nos equipamentos novos, macas elétricas, aparelho de eletroterapia atualizado, uma sala inteira dedicada à reabilitação de joelho, minha especialidade favorita. Contratei 2 fisioterapeutas recém-formadas, cheias da mesma vontade que eu tinha aos 27 anos. Em 3 meses, a agenda da unidade nova já estava com 60% de ocupação, boca a boca, do jeito que sempre construí tudo na minha vida. No dia da inauguração da 2ª unidade, um sábado de manhã ensolarado, Cristina apareceu com um buquê de flores de brinco de princesa, as favoritas da nossa mãe, e Duda tirou uma foto minha na porta de entrada. Sorrindo de um jeito que eu não sorria fazia tempo, com a placa nova ainda cheirando a tinta fresca atrás de mim. O Sr. Anselmo, meu paciente mais antigo, fez questão de vir, apoiado na bengala, só para conhecer o lugar novo da doutora que salvou meu quadril. Foi um dia pequeno, sem festa grande, sem discurso, exatamente do jeito que eu gosto das minhas vitórias. Reais, sem plateia demais, só as pessoas certas por perto. Patrícia também apareceu no fim da tarde, depois do expediente do escritório dela, trazendo uma garrafa de espumante barato que abrimos ali mesmo, na recepção vazia, brindando as 3. Eu, Cristina e Patrícia, sentadas em cadeiras de plástico, ainda com etiqueta de preço.
rindo de um jeito que eu não conseguia rir fazia mais de 1 ano. A gente devia ter feito isso há 8 anos, na primeira unidade, Patrícia disse. E eu respondi que talvez, mas que talvez também eu precisasse de 14 anos de casamento para aprender o valor de comemorar sozinha o que era, desde sempre, só meu. Alugei, na mesma época, o apartamento pequeno perto do Parque Farroupilha. Escolhi cada móvel sozinha, dessa vez sem precisar considerar o gosto de mais ninguém. Comprei uma cafeteira nova, simples, e uma caneca única, sem parceira, porque não tinha mais ninguém em casa para dividir caneca nenhuma. E descobri aos poucos que aquilo doía menos do que eu tinha imaginado que doeria. O prédio fica numa rua arborizada, cheia de casarões antigos reformados em consultórios e ateliês, a 3 quadras do parque onde, aos domingos, tem feira de produtor e gente correndo desde cedo. Escolhi aquele bairro de propósito. Fica a apenas 10 minutos de carro da primeira unidade da clínica, o mesmo trajeto que eu fazia há 8 anos, quando tudo começou com R$35 mil e um sonho que na época parecia grande demais para mim sozinha. Diego apareceu no consultório num sábado de manhã, 4 meses depois de eu ter saído de casa, sem avisar, com o rosto de quem não dormia direito havia semanas. Tinha emagrecido. Estava com uma barba maltratada que ele nunca teria deixado crescer assim nos 14 anos em que morou comigo. Duda quis me avisar antes de deixá-lo entrar, mas eu já tinha visto pela janela e decidi que não precisava adiar aquilo. Marina, posso falar com você? Ele perguntou, parado na porta da sala de espera, com as mãos enfiadas no bolso da calça jeans, sem jeito, do jeito que eu nunca tinha visto ele ficar em 14 anos de convivência. Deixei ele entrar na minha sala. Fiquei em pé, atrás da mesa, sem sentar, sem oferecer café, sem qualquer sinal de que aquilo seria uma conversa longa. Ele contou, atropelando as palavras, que Júlia tinha desistido do apartamento sozinha quando descobriu que o dinheiro da entrada tinha sumido. Descobriu, segundo ele, que ela nunca ia sustentar aquilo sozinha, sem a parte que viria da nossa reserva. Contou que Júlia tinha voltado com o ex-marido dela 2 meses depois, como se nada tivesse acontecido. Contou que estava sozinho no apartamento de Moinhos de Vento, que a casa parecia grande demais, silenciosa demais, sem o barulho da minha rotina, sem cheiro de risoto nenhuma terça-feira. Eu sei que errei, ele disse com os olhos molhados, o que há 1 ano teria me quebrado por dentro e naquele sábado só me deixou cansada. Eu sinto sua falta, Marina. A gente pode recomeçar. Eu faço terapia, eu mudo, eu juro. Eu ouvi tudo, de pé, na porta da minha própria sala, com o colar de bússola que ganhei de presente de mim mesma no dia em que abri a 2ª unidade balançando no pescoço. Ele deu um passo à frente, como se fosse me abraçar, e eu levantei a mão, com gentileza, mas sem hesitação, pedindo distância sem precisar dizer a palavra. Diego, eu disse, você lembra o que você falou no dia do nosso casamento? Que ia passar a vida tentando merecer minha determinação. Ele assentiu, os olhos ainda mais molhados. Você parou de tentar faz tempo, bem antes da Júlia. Ela só foi o sintoma que eu finalmente enxerguei. Eu posso mudar isso, ele insistiu, a voz embargada, os ombros caídos, parecendo pela primeira vez em 14 anos, menor do que eu. Diego, eu disse, eu não vou ser como a Júlia, nem como nenhuma outra mulher que você um dia vai comparar com a próxima. Eu só vou continuar sendo eu. E eu já não caibo mais na sua vida. Fechei a porta com calma, sem grito, sem lágrima na frente dele. A calma, eu aprendi, machuca mais fundo do que qualquer grito jamais machucaria. Antes de ir, se essa história tocou algo dentro de você, o e-book Para Mulheres que Estão Cansadas de Ser Fortes foi escrito exatamente para esse lugar que você está. Não é autoajuda, não é receita. É um livro que senta do seu lado e fica. 30 capítulos. O link está na descrição. Se preferir ouvir, o audiobook também está lá. Hoje, 6 meses depois daquele domingo com 2 malas, moro num apartamento pequeno perto do Parque Farroupilha, só meu,
com uma cozinha que não faz risoto às terças, a não ser que eu queira. A segunda unidade da clínica já está com 80% de ocupação e comecei, no mês passado, a orientar as 2 fisioterapeutas novas em técnicas que levei anos para aprender sozinha, sem nenhum professor além da própria experiência de errar e corrigir. Aos sábados de manhã, faço café devagar, sento na varanda com vista para as árvores do parque e deixo o colar de bússola em cima da mesa de madeira enquanto tomo o primeiro gole, ainda quente demais, do jeito que sempre gostei. Às vezes penso em Diego, sem raiva, quase com uma curiosidade distante, do jeito que se pensa numa pessoa que a gente conheceu bem, numa vida que já não é mais a nossa. Cristina, minha irmã, vem almoçar comigo todo segundo domingo do mês. E Duda continua na recepção com o mesmo talento silencioso de saber exatamente quando eu preciso de espaço e quando preciso de companhia. Voltei a correr na orla do Guaíba. Depois de anos sem conseguir encaixar isso na rotina, Diego sempre precisava de alguma coisa nos horários em que eu tentava sair cedo. E eu, sem perceber, fui abrindo mão do próprio corpo para sustentar o corpo do casamento. Um corpo que, no fim das contas, já não respirava mais direito havia muito tempo, só que eu não tinha coragem de admitir isso para mim mesma antes. Hoje corro 4 vezes por semana, sozinha ou com a Bruna, minha ex-paciente que virou parceira de corrida depois que terminamos o tratamento do tendão dela. Comecei também, por sugestão de Cristina, aulas de cerâmica aos domingos à tarde. Uma coisa completamente nova, sem utilidade prática nenhuma, além do prazer de fazer algo imperfeito com as próprias mãos, coisa que 14 anos de casamento nunca me deram espaço para experimentar. Na última aula de cerâmica, fiz uma xícara torta, com a alça ligeiramente desalinhada, do tipo que qualquer instrutor mais rígido jogaria fora sem pensar 2 vezes. Levei para casa assim mesmo, torta, imperfeita, e uso ela todo sábado de manhã para o café, porque aprendi, nesse último ano, que as coisas mais verdadeiras da minha vida nunca foram as perfeitas, foram sempre as que eu fiz com as próprias mãos, erro incluído. Semana passada, tratando um paciente novo, um homem de 45 anos, recém-separado, se recuperando de uma lesão no ombro que ele insistia em dizer que não doía tanto assim. Reconheci, no jeito dele minimizar a própria dor, algo de mim mesma há 1 ano. Não disse nada sobre isso, claro. Só ajustei a técnica com mais paciência do que o normal, porque entendo, talvez melhor do que a maioria, que corpo que finge não sentir dor acaba sentindo em dobro depois. Regina, a paciente que tinha se divorciado depois de 25 anos de casamento, voltou para o consultório essa mesma semana só para um check-up de rotina e reparou o colar novo no meu pescoço. Bússola, ela disse sorrindo. Bonito símbolo para quem decidiu que já bastava. Eu não tinha contado nada da minha vida para ela, mas ela reconheceu, talvez pela mesma leveza que eu tinha notado nela meses antes, que alguma coisa em mim também tinha mudado de direção. A frase que o Sr. Anselmo me disse continua comigo. Amor de verdade não é o que sentimos quando é fácil, é o que escolhemos fazer quando é difícil. Eu escolhi, no fim, fazer por mim mesma o que 14 anos me ensinaram a fazer só pelos outros. Uma bússola, quando funciona direito, não aponta para onde a gente quer ir. Aponta para onde é verdade. Passei 14 anos tentando fazer a minha apontar para um casamento que já tinha parado de ser verdadeiro, fazia tempo, forçando a agulha na direção errada com as próprias mãos, ignorando o tremor pequeno que ela dava toda vez que eu insistia em olhar para o lado errado. Hoje, quando olho para o colar em cima da mesa da varanda, sábado de manhã, café ainda quente demais na xícara, entendo que ela sempre apontou para o mesmo lugar. Só demorei 14 anos para parar de discordar dela. O colar de bússola, esse ele nunca mais apontou para ninguém além de mim mesma. Às vezes, esvaziando a xícara torta de cerâmica, penso em quantas mulheres devem estar, agora mesmo, nessa mesma exata madrugada, mexendo um risoto qualquer, fingindo não ter visto o que já viram,
contando até 10 antes de decidir alguma coisa que não pode ser desfeita depois. Para elas, se algum dia essa história chegar até vocês, o silêncio que vocês estão guardando agora não é fraqueza. É o tempo que o corpo pede antes de agir direito. Eu demorei 14 anos. Vocês não precisam demorar tanto assim. Se você também já reconstruiu do zero, me conta nos comentários o primeiro passo que você deu.